Então, boa tarde a todos. Como eu tive a oportunidade de referir diversas vezes, particularmente na Assembleia da República, neste combate ao vírus e a esta pandemia, nós estamos em cooperação, naturalmente, quer com o Sr. Presidente da República, quer com o Governo. E, portanto, como eu disse, neste momento somos oposição, mas a oposição é ao vírus. Por isso, hoje aquilo que eu vou dar são contributos para a economia e para a economia no momento presente. Ou seja, no momento presente aquilo que é preciso é que as empresas tenham liquidez, possam pagar aquilo que devem num cenário em que tem uma escassez de receitas ou até receita nenhuma, em alguns casos, e, por outro lado, as pessoas possam manter algum rendimento, se não for possível todo, algum rendimento, no sentido também elas poderem suprir as suas principais carências. E é só isto. Só vamos dar medidas para isto, para a liquidez e para o rendimento das pessoas. Depois haveremos de ter medidas lá mais para a frente para a retoma da economia que terá de acontecer lá mais à frente. Portanto, neste momento é só isto. E que pressupõe, como tem acontecido, uma intervenção muito forte por parte do Estado, o que naturalmente também está completamente de acordo com aquilo que é o nosso pensamento ideológico, social-democrata, que é lógico, que compete ao Estado, neste momento, cumprir esse papel. Através do Conselho Estratégico Nacional, o PSD foi ouvindo, ao longo das últimas 2, 3 semanas, diversas pessoas, seja dos meios académicos, seja ligadas às empresas, seja até pessoas que, enfim, que têm ideias sobre esta matéria, no sentido de obtermos as melhores ideias. Sendo que, entretanto, o Governo, como disse, já foi fazendo algumas e, por isso, estas são, fundamentalmente, melhoramentos às medidas que já existem ou então novas ideias para complementar aquilo que já existe. Tudo o que eu vou aqui dizer tem um custo adicional relativamente àquilo que o Governo já se propõe gastar ou investir, consoante se queira. Isto, na prática, acaba por ser mais um investimento que uma despesa corrente, embora classificada como despesa corrente, orçará à volta dos 300 milhões de euros. Portanto, tudo isto. Ou seja, é pouco dinheiro face à dimensão daquilo que nós estamos a falar. As propostas estão divididas em 5 grupos, como têm no papel que nós distribuímos. Um primeiro grupo para as empresas e trabalhadores, um segundo grupo para as famílias, um terceiro grupo, que é uma proposta complementar que apresentamos, e depois um quarto e quinto grupo, tem a ver com o financiamento, ou seja, onde é que se vai buscar o dinheiro para poder aplicar da forma como está no grupo 1 e no grupo 2. Uma, tendo em vista a situação presente, e o grupo 5, já tendo em vista a retoma, apenas umas primeiras ideias, porque é preciso montar esses mecanismos, demora tempo, mas deixamos aqui já umas pequenas ideias. Depois, em maio, junho, aí apresentaremos, seguramente, medidas tendentes ao reanimar da economia portuguesa. No grupo 1, portanto, propostas para empresas e trabalhadores. Primeiro aspecto, a desburocratização e alargamento do acesso ao lay-off. Ou seja, a primeira medida que propunhamos é que o Estado passe a pagar, a Segurança Social passe a pagar diretamente aos trabalhadores e não a reembolsar as empresas. Qual é a diferença? A diferença é melhor para os trabalhadores, por um lado, mas, por outro lado, as empresas podem nem sequer ter tesouraria para fazer isso. Portanto, as empresas tinham de se endividar, ou têm de se endividar, para receber do Estado e pagar o empréstimo a seguir. Portanto, se for possível o Estado pagar diretamente, é melhor, quer para as empresas, quer para os trabalhadores, e para o Estado nem custa mais, custa exatamente a mesma coisa. O alargamento do lay-off às empresas do setor empresarial local, ou seja, às empresas municipais, algo que as câmaras municipais nos têm alertado e que eu compreendo, mal fora se eu não compreendesse, que efetivamente as empresas municipais, não podendo receber de qualquer maneira dinheiro dos seus acionistas, que são as câmaras municipais, naturalmente que ficam numa situação idêntica àquilo que são as empresas, não digo todas as empresas municipais, mas algumas ficam numa situação idêntica àquilo que são as empresas que estão a trabalhar de uma forma muito reduzida ou mesmo fechadas. Finalmente, mais uma ideia que eu já tive a oportunidade de dizer há uma semana e tal atrás, na minha entrevista à RTP, entretanto, de lá para cá,
ouvi mais pessoas e mais partidos a dizerem a mesma coisa, que é considerar os sócios gerentes das empresas como um trabalhador. E é bom que eu até me custa dizer considerar os sócios gerentes das empresas como um trabalhador. Custa-me dizer porquê. Porque é que o sócio gerente é, senão, um trabalhador. Trabalha como os outros, também tem participação no capital, é certo, mas trabalha como os outros. Às vezes até só trabalha ele e um familiar ou dois. Portanto, não tem lógica absolutamente nenhuma, mas nenhuma mesmo, essas pessoas ficarem desprotegidas. E, portanto, têm de ser considerados como trabalhadores para este efeito, e digo mais, e depois de tudo isto acabar, temos de resolver em definitivo esta questão dos sócios gerentes, porque na prática são trabalhadores que gerem empresas e depois também têm uma participação no capital, que é uma coisa diferente. A proposta 3, que também já enunciamos em tempos e amadurecemos ainda mais e não temos dúvidas sobre aquilo que aqui temos, que é o Estado pagar de imediato todas as dívidas que tem aos seus fornecedores. O Estado como um todo. O grosso destas dívidas, o principal setor é justamente a saúde, são os hospitais que têm muitas dívidas aos seus fornecedores e, portanto, neste momento, é o momento do Estado pagar tudo. Se a nossa preocupação é que as empresas tenham liquidez, não faz sentido que não tenham, porque o Estado não paga, quando o Estado está a dar bilhões de euros para resolver o problema de liquidez das empresas. É uma medida que faz todo o sentido. Nós pusemos aqui um horizonte de 15 dias, é indicativo, pode ser mais um bocado, pode ser menos um bocado, mas isto é absolutamente vital e até nem custa muito dinheiro, na exata medida em que as taxas de juros ainda estão baixas e se o Estado tiver de ir, no imediato até não tinha de ir, mas se tiver de ir ao mercado buscar dinheiro, a taxa de juros para já é, como disse, bastante baixa. Proposta 4 é talvez a mais relevante até no meio disto tudo, que tem a ver com o redefinir as linhas de crédito de apoio à tesouraria das empresas, mas digo eu, dizemos nós, também dos empresários em nome individual e dos profissionais liberais. E por isso nós propomos o alargamento das linhas de crédito, que estão neste momento na ordem dos 3 mil milhões, para 10 mil milhões de euros. Acho que esta proposta é inevitável, vai ter de acontecer. 3 mil milhões de euros, ponto final, não chega, infelizmente, mas não chega. E, portanto, desde já apontamos para 10 mil milhões de euros. A garantia do Estado que o Governo marcou entre 80% a 90%, nós entendíamos que devia ser sempre de 90%. Portanto, 10% do risco para a banca, 90% do risco para o Estado. Depois, o aumento do montante máximo de empréstimo por empresa. Decorre naturalmente do 10 mil milhões também. Se temos um plafond maior, também podemos dar mais a cada uma das empresas e aparece aí discriminado aquilo que entendemos será razoável e sensato esses montantes máximos de empréstimos às empresas. Isentar as microempresas de comissão de gestão ou de acompanhamento. A banca cobra para lá da taxa de juro uma comissão de gestão ou de acompanhamento. Aquilo que estamos a dizer é que as microempresas não devem pagar essa comissão, devem estar isentas. Do lado do Estado e relativamente às mesmas linhas de crédito, assim como da banca não paga a comissão de gestão, deste lado não pagaria o imposto de selo. Como sabem, também nos empréstimos, as empresas e os particulares têm de pagar imposto de selo. Portanto, a isenção do imposto de selo para este efeito, nos empréstimos, para este efeito de apoio à tesouraria, porque as empresas estão fechadas ou a laborar em baixas taxas de atividade. Finalmente, a medida que até está mais em linha com o dia de hoje, porque neste momento o Sr. Presidente da República, tanto quanto julgo saber, está justamente a sensibilizar os bancos para a necessidade de apoiarem de forma equilibrada e moderada a economia. Nós propomos que a TAEG atinja um valor igual ou inferior a 1,5%. O que é a TAEG? A TAEG é o custo global que as empresas pagam. Neste momento, estão a pagar 1,5% à banca, 1% à garantia mútua, que tem a ver com a garantia do Estado, mais 0,5% de comissão de acompanhamento e depois ainda mais o imposto de selo. Portanto, o grosso das empresas está a pagar mais 3%, sendo que a banca, neste momento, consegue-se financiar a taxa de juros negativa.
Se aplicarem o spread em cima de uma taxa de juros zero, uma taxa zero, ganham 1,5% mais o valor negativo. Se estiverem a pagar menos 0,5%, por exemplo, ganham 2%, 1,5% mais 0,5%. E, portanto, aquilo que nós queremos é disciplinar, não de forma alguma pôr em causa a banca, como era evidente. O pior que podia acontecer em Portugal era somar a isto uma crise bancária, mas também não é correto, como eu já tive a oportunidade de dizer, que as taxas de juros atinjam patamares que vão para lá daquilo que as empresas estão capazes de pagar neste momento. É este equilíbrio entre o que a banca precisa e o que as empresas precisam, é esta unidade nacional a que eu tenho sempre apelado, que nós temos de recorrer aqui também. Portanto, entre o spread da banca, entre a garantia mútua, entre o imposto de selo, entre a comissão, o que nós dizemos, não pode o custo ultrapassar tudo 1,5% às empresas, relativamente a este tipo de empréstimos. A outra proposta a seguir tem a ver com o alargamento dos prazos fiscais. Passar o pagamento do IVA do primeiro e segundo trimestre deste ano para abril. Passar o pagamento do IRC e dos pagamentos por conta em IRC do primeiro e segundo trimestre, ou seja, do primeiro semestre, para outubro. Dispensar os profissionais liberais do pagamento por conta em sede de IRS. Os profissionais liberais vão pagando IRS aos bocados, por prestações, que depois são deduzidas no fim do ano, quando se fazem as contas. Mas isso não é mais IRS nem menos IRS, é um esforço de tesouraria e, portanto, dispensar os pagamentos por conta de IRS. E, finalmente, passar o pagamento da TSU de abril e de maio para outubro. A proposta 6 tem a ver com um aspecto que temos de ser consequentes com aquilo que estamos a dizer. Nós estamos a dizer sempre e todos que tem de haver unidade nacional. Todos temos de contribuir. Já aqui se viu que os trabalhadores estão a contribuir, muitos deles com menos vencimento. O Estado está a contribuir e muito. As empresas estão a contribuir. Aqui, do ponto de vista financeiro, está a contribuição das autarquias através de uma redução do IMI para as pequenas e médias empresas em 20% neste ano de 2020. Só neste ano de 2020, só 20%, mas, efetivamente, e à frente há mais uma proposta parecida, o contributo das finanças locais. A proposta 7 tem a ver com transformar os incumprimentos em dívida a 3 anos. Ou seja, se alguém não consegue pagar a sua prestação bancária, então essa verba em dívida passa a ser transformada numa dívida a 3 anos. Não é um incumprimento, deixa de ser um incumprimento e passa a somar à dívida que tinha. Mais ainda, aqui é importante, com a manutenção das condições do empréstimo. Não é a banca dizer assim, como não pagaste, eu agora vou-te agravar a taxa de juro. Não pagou por estas circunstâncias, não leva a agravamento da taxa de juro, fica com as mesmas condições que tinha, porque nós percebemos que não pode pagar, porque perdeu o emprego, porque tem o salário muito reduzido, seja pelas razões que forem, diretamente ligadas à questão da pandemia. Também aqui a seguir, na proposta 8, nesse mesmo sentimento de unidade nacional, aqui é relativamente aos trabalhadores, darem também o seu contributo e aqueles que estão sem trabalhar, não é em teletrabalho, é que estão pura e simplesmente sem trabalhar, porque a empresa não pode trabalhar, está fechada por força do estado de emergência, então dar a faculdade das empresas poderem utilizar metade das férias das pessoas por conta deste período de paragem. Portanto, na prática, até 2 semanas. Para as famílias, a proposta de redução do IMI das famílias, da mesma forma como falei há bocado para as empresas, a mesma coisa para as famílias, mas no que toca à habitação própria e permanente. Ou seja, alguém que tenha 2 ou 3 casas só tem a redução na casa onde habita, não é em todo o seu património. Portanto, reduzir na mesma maneira só em 2020 e 20%, tal como para as pequenas e médias empresas, para as famílias, mas só na sua habitação própria e permanente. Finalmente, alterar o regime de moratória dos créditos da habitação. Neste sentido, alguém que não possa pagar agora, durante 2, 3 meses, aquilo que era suposto pagar,
os juros, essa verba em dívida não pode pagar juros de juros, ou seja, não paga o juro, nem paga a amortização, nem paga o juro, esse juro fica numa conta ao lado e é pago em 12 prestações. Não vai agora à banca cobrar juro em cima do juro. Eu penso que com estas propostas e com estas ideias vai ficando cada vez mais claro aquilo que nós entendemos que deve ser o papel da banca nesta situação. Ou seja, um papel de responsabilidade, um papel de defesa do seu balanço, naturalmente, e das suas condições e do seu equilíbrio financeiro, mas até onde é possível, de completa colaboração com as empresas e não procurar tirar partido da situação para carregar nos juros, ou para carregar aqui, ou para carregar acolá. Finalmente, a última proposta, antes da parte do financiamento, e que tem a ver com uma ideia que já saiu nos jornais, que foi dada por um grupo de economistas, que deveria o Governo criar um gabinete, digamos, um observatório, para aferir daquilo que são os fornecimentos de bens essenciais a Portugal, aos portugueses, seja na vertente bens essenciais para todos nós, para vivermos no dia-a-dia, seja bens essenciais para os principais setores da indústria nacional, porque se não tiverem matérias-primas fundamentais, em setores fundamentais para Portugal, como o calçado, o têxtil, naturalmente que nós vamos ter mais problemas. Pedi agora ao professor Joaquim Sarmento, que está em videoconferência connosco, para falar ele sobre o grupo 4 e o grupo 5, que são, digamos, agora o outro lado, é o financiamento disto, onde vamos buscar e como vamos buscar dinheiro para financiar não só isto que eu disse, como aquilo que, entretanto, o Governo também já fez. Força. Muito boa tarde a todos, muito obrigado. O grupo 4 deste documento de propostas são um conjunto de propostas no quadro da União Europeia. A primeira proposta, que é a proposta 13 do nosso documento, é aquilo que tem sido vulgarmente designado por Corona Bonds, ou seja, a compra de dívida pública pelo Banco Central Europeu através do mecanismo de estabilidade europeia. E, portanto, aquilo que nós propomos é que os programas de auxílio a cada Estado, no âmbito da crise do Covid-19, sejam financiados e geridos pelo mecanismo de estabilidade europeia. E isto porquê? Para garantir três coisas. Primeiro, um financiamento europeu a taxas de juros mais baixas e, por outro lado, com, digamos, a solidariedade de todos para uma crise que é exógena e que é assimétrica, no sentido em que todos estamos a ser atingidos por esta crise, mas também garantir que, por um lado, a participação de cada país neste pacote de dívida é de acordo com a sua participação no capital do Mecanismo Europeu de Estabilidade e, portanto, do ponto de vista relativo, todos os países têm o mesmo apoio financeiro, embora, obviamente, depois, do ponto de vista absoluto, os apoios financeiros sejam em função da dimensão de cada economia, mas também, e este é o ponto para nós mais importante, o aumento significativo da dívida pública que vai ocorrer nos países europeus vai colocar uma enorme fragilidade sobre os países que têm uma dívida pública mais elevada, nomeadamente Portugal, Itália, Grécia ou Espanha. E neste sentido, esta nossa proposta 13, aquilo que tem é que esta dívida faça parte do Mecanismo Europeu de Estabilidade e não consolide na dívida pública de cada Estado-membro. Portanto, esta primeira proposta é que esta dívida seja a 30 anos, cada país será responsável pelo pagamento dos juros da sua cota parte, juros que provavelmente estarão abaixo de 1%, dada as atuais yields do Mecanismo Europeu de Estabilidade, dívida comprada pelo Banco Central Europeu e que depois, daqui a 10 anos, quando faltarem 20 para a maturidade da dívida, cada país vai recapitalizando o Mecanismo de Estabilidade de maneira a que depois, no final, a dívida possa ser paga. Adicionalmente a isso, nós recuperámos duas medidas que não têm diretamente a ver com esta crise, mas que estavam no nosso programa eleitoral das últimas legislativas e que entendemos que deveriam voltar à discussão europeia, não como resposta imediata a esta crise, mas como melhoria da construção da zona euro.
primeiro, algumas alterações nas linhas cautelares do mecanismo de estabilidade europeia, e permitindo uma maior facilidade de acesso por parte dos países que venham no futuro a precisar do apoio do mecanismo europeu, ou então, em alternativa, aquilo que também já tem sido discutido, todos os países da zona euro pedirem uma linha cautelar ao mecanismo europeu, o que permitiria que o BCE ativasse o OMT, ou seja, o Outright Monetary Transactions, dando um poder de fogo e uma amplitude de atuação ao BCE, que neste momento, apesar do programa de compras públicas lançado há cerca de 2 semanas atrás, não existe. Portanto, o OMT seria outra solução caso a União Europeia entendesse que a nossa proposta número 13 não seria execuível por alguma razão política ou técnica que venha a decorrer. Adicionalmente a isso, a nossa proposta 15, portanto, a nossa proposta 14 é um conjunto de alterações ao funcionamento do mecanismo de estabilidade europeia. A nossa proposta 15 é relançar a reflexão sobre a emissão de eurobonds. Não é uma proposta para o Covid, portanto, a nossa proposta número 13 são as Corona Bonds, como têm sido popularmente designadas. A nossa proposta 15 é voltarmos à discussão de eurobonds, não neste contexto de crise, mas no contexto do reforço da solidez da zona euro. Adicionalmente a isso, temos um último grupo, o grupo 5, são já três sugestões que fazemos para relançamento da economia. Como disse o Dr. Rui Rio, nós estamos já a preparar um programa para apresentarmos entre o final de maio e junho de relançamento da economia. Obviamente esse programa vai depender muito daquilo que for o impacto económico desta crise, que neste momento ainda não é possível estimar com fiabilidade, e portanto ainda não conhecemos totalmente os impactos na capacidade produtiva, no crescimento, no emprego e no rendimento que esta crise vai ter em Portugal e nos outros países da União Europeia, mas lançamos já... Caiu. Está ali o rato, a ver se o rato anda. Enquanto ele recupera, só dizer uma coisa. Repararam que as medidas, eu não disse as medidas todas, estão aí mais, disse aquelas que entendo mais relevantes, não é? Dá? Se não recuperar a nossa... Sim. Isto é quebra da rede? Será melhor o Sr. Presidente terminar e depois, na parte das perguntas e respostas, ele retoma. Pois é capaz de ser melhor. Bom, portanto, como eu estava a dizer, tenho aí muitas mais, não, mais algumas propostas que eu não especifiquei, mas se quiserem perguntar sobre elas podem perguntar, como é evidente. Alguma questão? Isto agora é igualdade, portanto pode ser primeiro o homem que a mulher, não é? Eu tinha uma questão que tem a ver com a reunião que neste momento está a começar com o Presidente da República e representantes dos cinco bancos mais importantes, no sentido de os sensibilizar para ajudarem as famílias e as empresas. Esta manhã já ouvimos alguns banqueiros e algumas pessoas junto da banca dizer uma coisa que parece evidente, é se flexibilizarmos neste momento o crédito às empresas
e o crédito às famílias, seguramente haverá quem não vai conseguir pagar. Sim, claro. Derivado também desta situação. Claro. A opinião que eu ouvi várias vezes foi: isto mais tarde ou mais cedo será sempre pago pelos mesmos, pelos contribuintes. Não teme que isto possa exatamente acontecer com esta tentativa de facilitar o acesso ao crédito? Não. Aquilo que se pede é que o crédito seja dado, naturalmente, com rigor. Isso é evidente. Simplesmente é preciso perceber que no enquadramento atual o rigor é diferente daquilo que é num enquadramento normal, porque as empresas não estão a poder pagar por força de não estarem a elaborar. E, portanto, é justamente isso que se pede. Para lá disso, é preciso ver que, com uma garantia de 90%, a banca só arrisca 10%. Nós propomos 90%, está aí entre 80% e 20%. Portanto, estará a arriscar cerca de 15% apenas do montante que empresta. O grosso do risco é do Estado. Portanto, é como diz, ou seja, se falharem, vai acabar por ser o Estado. Agora, também, não se esqueça de um pormenor, técnico, é que neste momento é risco do Estado. O Estado garante, mas está a garantir através da garantia mútua. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos estão a pagar 1% para esse risco. Portanto, há um bolo financeiro para fazer face aos incobráveis. Se ele chega ou se não chega, isso é uma outra questão. Mas não é pura e simplesmente o empresário, a empresa não paga, a empresa vai à falência, logo o Estado entra. Não. É através da garantia mútua. Portanto, há um sistema de garantia que está a ser financiado também por estes empréstimos para fazer face a isso. Uma espécie de um seguro, digamos assim, para as pessoas entenderem melhor. Mas não tem som. Não se está a ouvir. Conseguem-me ouvir? Agora sim. Peço imensa desculpa. Não sei se, entretanto, posso retomar onde... É só para acabar o que estava, não é? Pode concluir o grupo 5, não é, agora? Sim, portanto, o grupo 5 tem uma linha de crédito para as PMEs em parceria com o Banco Europeu de Investimentos, tem o reforço do Banco de Fomento, nomeadamente um reforço do capital do Banco de Fomento. Neste momento o capital do Banco de Fomento é cerca de 100 milhões, nós propomos um reforço para 1.000 milhões, o que permitirá uma alavancagem muito grande do Banco de Fomento, de forma a financiar o relançamento da economia. E, por último, mecanismos de capitalização do setor empresarial, nomeadamente incentivos ao capital privado, uma linha para startups e capital de risco e uma linha de apoio à capitalização de empresas com dificuldade financeira ou em risco de falência causado pelo choque económico. Portanto, estas últimas 3 medidas são medidas que depois, já de relançamento da economia e que, obviamente, constarão do nosso programa a ser apresentado no final de maio, início de junho, mas que deixamos já como propostas para que possam ser iniciadas no imediato por parte do Governo, uma vez que são medidas que demoram pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, a serem, digamos assim, operacionalizadas. Muito obrigado. Muito bem, então... Eu tenho uma dúvida, que é, então, entre maio e junho vão apresentar este programa que visa a reanimação da economia. Muito bem. Eu vi esta semana, até penso que foi o Dr. Joaquim Sarmento que disse que se, entretanto, o déficit atingir 5 ou 6 pontos percentuais, a resposta terá que ser mais violenta. Eu queria saber o que é que podemos entender por mais violenta. Mas tenho ainda outra e tenho aqui uns valores que gostava também então, que eventualmente pudesse... Essa é para o professor Joaquim Sarmento, se quiser responder já esta e a seguir vamos à próxima. Sim. Ouviu? Ouvi. O que eu tive a oportunidade de dizer a um jornal é o seguinte: nós vamos ter 2 tipos de efeitos. Vamos ter um efeito temporal, que resulta da paragem durante 2 ou 3 meses da atividade económica. Esse efeito é aquilo que nós, do ponto de vista orçamental, designamos por um on-off. Ou seja, ocorre em 2020, quer do lado da perda da receita, quer do lado da despesa com layoff e com despesas de saúde, mas depois já não ocorre em 2021. Esse efeito pontual não é um problema de déficit, é um problema de dívida pública, que infelizmente em Portugal continua muito elevada e, portanto, obviamente é uma restrição muito, muito forte.
Mas vamos ter um segundo efeito, e é esse que nós não conseguimos medir agora, que é estrutural. Que é quanto é que a economia portuguesa vai perder no seu PIB potencial, ou seja, na sua capacidade produtiva. Se essa perda for de 1 ou 2%, é acomodável do ponto de vista orçamental. Se essa perda for uma perda muito elevada, obviamente que isso vai ter reflexos orçamentais em 2021 e nos anos seguintes. E, portanto, aquilo que eu procurei alertar foi para duas coisas. Primeiro, nós temos que atuar do lado da saúde e do lado da economia, mas sem esquecer a componente da dívida pública e dos mercados, para que não estejamos daqui a 6 meses ou 1 ano numa situação difícil do ponto de vista do acesso ao financiamento. E também temos que pensar que o impacto pode não ser apenas conjuntural, pode não ser apenas em 2020, seguramente não será, mas a dimensão do impacto estrutural pode condicionar as opções a partir do final deste ano e dos anos seguintes. Agora, qual a dimensão desse impacto estrutural é algo que neste momento nós não sabemos, e a dimensão do impacto estrutural vai também depender muito da nossa capacidade de resposta agora imediata, do ponto de vista de liquidez e de financiamento das empresas e das famílias. Agora, para si, Dr. Rui, eu queria que me comentasse aqui uns valores que até foram dados pelo Presidente da Confederação Empresarial Portuguesa, António Saraiva, em que diz que a economia vai precisar entre 25 a 30 mil milhões de empréstimo. E é quase mais ou menos isto, quase metade do empréstimo da Troika, penso eu, e pode-me corrigir se estiver enganada. Claro. O que é que acha destes valores? E queria também perguntar se concorda quando ele diz, quando ele defende, os apoios diretos às empresas, os empréstimos a fundos perdidos. Já há aí na prática empréstimos a fundo perdido. Quando uma empresa vai para layoff, o Estado paga 70% de 2/3 do vencimento dos funcionários, e esse dinheiro nunca mais vai ser recuperado naturalmente pelo Estado. Esses valores que diz, de 20 mil milhões, 30 mil milhões, não sei. Eu sinceramente não estou a dizer que não é, espero que não seja tanto, mas efetivamente o impacto é um impacto brutal. Também depende, também nós não sabemos, e a CIP também não sabe, por exemplo, quando é que é levantado o estado de emergência, ou o estado de emergência até pode continuar, mas serem libertadas as restrições, ou grande parte das restrições. Ou seja, o estado de emergência permite que o Governo faça se quiser, não tem necessariamente que fazer. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, depende do tempo que estas medidas vão durar. Imagine, uma coisa é durarem até fim de abril, outra coisa até fim de maio, outra coisa é entrarem por junho dentro. Se entrarem por junho dentro é uma desgraça completa. Quer dizer, desgraça, se me permitem, será sempre. Mas, quer dizer, uma dimensão brutal. E, portanto, neste momento não estou em condições de poder aferir esses valores. Sinceramente, não estou. O apoio do Estado, sim. Aliás, eu comecei por dizer isso no início. Dentro daquilo que são as possibilidades do Estado. As possibilidades do Estado português são muito, muito, muito escassas. Mas muito escassas. Deixam de ser assim tão escassas se houver soluções europeias. Por isso é que nós estamos aqui a sublinhar as soluções europeias, porque sem soluções europeias para Portugal era ainda mais dramático, não é? Tem duas questões que são importantes. A primeira tem a ver com a proposta de criação de um mecanismo de apoio aos sócios gerentes das pequenas e médias empresas que entrem em layoff. Eu gostaria de saber se é possível esmiuçar um bocadinho esta proposta, isto assim é muito vago. Concretamente, como é que isto se sabe que numa empresa, uma empresa fecha, entra em layoff, fecha. Os trabalhadores têm um corte de 33% nos salários, e dos 2/3 que ficam, 70% são pagos pelo Estado e 30% são pagos pela empresa. Não entra nesse bolo o sócio-gerente, mas o sócio-gerente vive do seu salário como os outros trabalhadores. Às vezes a empresa tem um sócio-gerente e 1 ou 2 trabalhadores. E às vezes 1 ou 2 trabalhadores ainda é da família. Portanto, o sócio-gerente é verdadeiramente um trabalhador. Portanto, tem de ser equiparado aos outros. Se não for possível ser equiparado por força da lei, as leis também se mudam, mas enfim, por não poder ser equiparado aos seus colegas de trabalho não sócios, digamos assim, pode ser como trabalhador independente, que é o que eu penso que o Governo estará a pensar neste momento, só que é preciso também perceber qual o montante que se vai dar a esse trabalhador independente, que não seja também um montante completamente ridículo, que é pouco mais do que nada. Portanto, é preciso fazer este equilíbrio. Agora, no estado em que nós estamos,
digamos que estamos a dar tanto dinheiro que vamos ter de pagar no futuro, é completamente injusto estas pessoas que trabalham tanto ou mais que os seus próprios trabalhadores, colegas trabalhadores, estamos a falar em empresas pequeninas, não estamos a falar na administração de grandes empresas, nem na administração da banca, não estamos a falar disso, estamos a falar de empresas pequeninas, às vezes um negócio meramente familiar. E, portanto, a empresa tem capital, é uma sociedade por cotas, imagine, ou até uma unipessoal, e a pessoa, porque tem participação no capital, agora não tem salário, não tem nada, come de quê? Não vai comer a cota da empresa que tem, que se não é comestível, não, quer dizer, não, é injusto, é completamente injusto. Mas em termos de percentagem, seria o quê? Qual é o teto máximo para o PSD? Aquilo que eu entendo que, se fosse possível, era justo, é que fosse igual aos outros trabalhadores. 70%. A mesma coisa. Portanto, 2/3, 1/3. Isso é o que seria, em minha opinião, justo. Relativamente à outra questão, são duas questões numa. A primeira tem a ver com a reunião que o Presidente da República está a ter neste momento com os banqueiros. Gostava de saber o que é que o PSD espera que saia desta reunião e depois gostava de saber se vai votar a favor do projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou para proibir os bancos de distribuir dividendos pelos acionistas. Pois, isso, não conheço o projeto, tenho de ler o projeto. E, se me permitem também, eu queria não responder a essas questões de atualidade fora do que estou a dizer, porque senão estou aqui uma hora a falar com vocês e depois não passa nada. Mas a primeira tem a ver, a primeira tem diretamente a ver, porque tem a ver com uma reunião que o Presidente da República está a ter com a banca e nós temos aqui diversas medidas dirigidas exatamente à questão da banca e da relação da banca com as empresas. Aquilo que eu espero que aconteça da iniciativa do Sr. Presidente da República, que é uma iniciativa, em minha opinião, muito louvável, é uma sensibilidade. Eu acho que a banca já está sensível, a banca percebe isto. Agora, eu já trabalhei na banca, eu conheço a lógica das coisas. Agora, uma coisa é estar sensível e perceber, outra coisa é depois, no terreno, ser completamente coerente com aquilo que é a teoria e aquilo que eles próprios sabem. E, portanto, o que eu acho é que esta reunião do Sr. Presidente da República é, digamos, mais um abanão na banca para que não podem querer cair na tentação de lucrar empréstimo a empréstimo, mas sim ajudar as empresas, salvaguardando, naturalmente, aquilo que é o seu equilíbrio financeiro e a sua solvabilidade, do próprio sistema bancário, como é evidente. O pior que podia acontecer, como é lógico, era agora a banca ficar numa situação tão difícil quanto ficou no passado ou tão difícil quanto estão muitas empresas neste momento em Portugal. Portanto, isso era o pior que nos podia acontecer. Mas o contrário, que é, se me permitem o termo, esganar as empresas por via destes custos todos que aqui falámos, também não é? Desculpa, e relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, tem diretamente a ver com esta questão dos dividendos, o PSD estaria disponível para aprovar? Eu vou ver o projeto, mas não tem diretamente a ver, é muito mais suave que isto aqui é que é o importante da coisa, mas naturalmente também está relacionado. Aliás, eu também já falei sobre isso, mas na devida altura falarei. Mas deixe-me perguntar-lhe a quem e quando é que estas medidas vão ser apresentadas. Muito bem. E deixe-me também, depois pode responder já de seguida a isto, e se nenhuma destas medidas forem aceitas pelo Governo? Muito bem, ainda bem que faz essa pergunta. Aquilo que eu disse, e o que está no papel, isto são contributos do PSD para... eu não digo a resolução da crise económica, porque não resolve, para atenuar a crise económica no imediato. Estes são os nossos contributos. E, portanto, nós esperamos que o Governo olhe e disto que aqui nós dizemos, naturalmente não aceitará tudo, mas que algumas medidas aceite e as torne e as passe para a prática. Agora, é bom que eu diga isto, embora esteja aqui a dizer no Porto, é mais para Lisboa, mas é bom que eu diga aqui isto agora. Na próxima quarta-feira, na Assembleia da República, vão ser debatidas e votadas mais de 100 propostas do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN, etc. Mais de 100 propostas. Qual era o interesse de nós transformarmos isto em projetos de lei para, em vez de 100 ou 110, passarem a ser 150 ou 160 propostas para serem todas votadas numa tarde? Isto não é ajudar o país. Isto é, de certa forma, um certo folclore parlamentar. Portanto, estas medidas
Eu terei uma reunião aliás, eu e os outros partidos teremos uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro e, para lá da comunicação social, vão ver o que vocês vão escrever, vou ter oportunidade de dar este documento também em mão, para o Governo aproveitar tudo aquilo que entende. Com isto, dizer o seguinte: não admito sobre máximo 2 propostas que eu entenda muito importantes e que o Governo não adota, apresentar um projeto de lei, 1, 2, admito. Vamos ver. Agora, não vou entrar naquela competição, que não sei se têm noção do que estamos a dizer, por isso é que isto devia ser mais dito aos portas parlamentares do que aos jornalistas que tenho hoje aqui à minha frente, mas o que é 100 e tal propostas. Na prática não é contributo nenhum. Na prática não é contributo nenhum, porque hoje, da forma como o país está e como a economia está, não é assim que se pode resolver os problemas. Portanto, não vamos entrar nessa competição, vamos entregar ao Governo. A relação com o Governo sobre esta matéria tem sido correta. Das propostas de lei que têm entrado, tem lá muita sugestão do PSD, muita coisa tem sido alterada em diálogo com o PSD e, portanto, é assim que as coisas devem ser feitas, não é agora atirar com dezenas e dezenas e dezenas de propostas para a mesa da Assembleia da República sem utilidade rigorosamente nenhuma. 1, 2, pode acontecer. Mais do que isso, não. Já disse que não queria responder a perguntas fora disto, não, da porque senão economia. depois desfoco, não é? Mas tinha a ver até com o facto desta proposta da lei sobre a libertação dos reclusos. Queríamos saber como é que o PSD pretende votar. Não, a lei sobre a libertação dos reclusos é das mais importantes que vão à Assembleia da República, portanto, vai já rapidamente, vai já depois da manhã, e, portanto, vai ter a RTP e todos os demais vão ter muita oportunidade para saber a nossa posição, porque essa realmente é muito importante e melindrosa. Essa merece uma conferência de imprensa sozinha. Para o Dr. Joaquim Sarmento. Faça. Sim. 2 perguntas, aliás. Eu gostava de saber como é que classifica o desafio que a União Europeia tem pela frente em termos económicos perante esta pandemia e gostava de saber se acredita que desta vez haverá solidariedade entre países e com todos os países mais afetados por esta crise. A dimensão económica desta crise é algo difícil neste momento de estimar. Nós, obviamente, temos a noção de que vamos ter uma quebra das economias europeias muito significativa, mas, obviamente, que essa quebra, a dimensão dessa quebra, depende da resposta a uma questão que não é económica, que é quanto tempo é que vai durar esta interrupção da nossa atividade e, no fundo, se quiser, esta interrupção quase da nossa vida fora de casa. Agora, nós estamos perante uma crise económica que tem 2 características. Primeiro, é totalmente exógena, ou seja, não resulta de nenhuma política económica, não resulta de nenhuma decisão de nenhum governo, ao contrário da crise das dívidas soberanas, não resulta de um excesso de endividamento público, privado ou externo, resulta de um fator biológico e portanto, não há aqui aquilo a que nós na economia designamos por risco moral, ou seja, uns aproveitarem-se do comportamento de outros. Segundo, é uma crise simétrica no sentido em que todos estamos a ser afetados por ela. Obviamente, admito que alguns países, do ponto de vista económico, vão sofrer mais, porque também tinham economias com maior exposição de dívida pública e porventura menos competitivas, mas todos vamos ser bastante atingidos. E, portanto, este é o momento em que a União Europeia tem que responder de forma unida, de forma solidária, sem pôr em causa os princípios que constituem a base da zona euro, mas em que os países da zona euro têm que compreender que, por um lado, a dimensão do problema é de tal ordem que não há capacidade de nenhum país responder por si sozinho a esse problema, e segundo, que há a necessidade de proteger aqueles países que estão em situação económica mais difícil e com níveis de dívida pública mais elevados. Portanto, aquilo que eu espero é que, de facto, a União Europeia e a zona euro sejam, de facto, capazes de responder a uma crise sem precedentes e de responder de uma forma, relembrando que a União Europeia, em 57,
foi criada para assegurar paz e segurança aos seus cidadãos, mas também, obviamente, prosperidade económica. E aquilo que eu espero é que haja respostas de mecanismos europeus que, sem violar os tratados e os pressupostos da zona euro, possam mitigar substancialmente as consequências negativas que esta crise está a ter e que vai ter sobre a economia dos países da zona euro. Muito bem. Está tudo? Então, muito obrigado.